Eu estou falando aqui com vocês desde Gramado, na Serra Gaúcha. Gramado é a principal cidade turística aqui do estado. Olha, hoje, quarta-feira, são 1h15. A temperatura é muito amena em Gramado, 24 graus, céu azul. E a cidade dá a impressão de que nem participa desse terror nacional aí da pandemia. Está todo mundo de máscara, é verdade, mantendo o distanciamento social, mas está superlotado, os hotéis estão superlotados, os restaurantes estão bem frequentados, as lojas, e a decoração da cidade está primorosa. E só Gramado não tem esse ano os espetáculos do Natal Luz, mas a cidade em si já é um espetáculo. Muita gente diz assim, olha, Gramado nem parece Brasil. Gramado é aquilo que nós gostaríamos que fosse o Brasil. Mas enfim, não é sobre Gramado aqui que eu estou falando para vocês. Eu quero falar para vocês a respeito dessas eleições de domingo, segundo turno. Porto Alegre tem segundo turno, São Paulo tem segundo turno, Florianópolis aqui no sul também tem segundo turno. Não, nem tem segundo turno. O prefeito já foi eleito no primeiro turno. Curitiba também. Mas Porto Alegre tem. As duas principais disputas do país de segundo turno são, com certeza, São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas, PSDB, e o Guilherme Boulos, do PSOL. O PSOL está se ensaiando nessa eleição aí como o verdadeiro substituto do PT. O PT já devia ter sido proscrito legalmente pela própria Justiça Eleitoral ou pelo Congresso. Não há mais espaço para o PT depois do Mensalão e do Petrolão numa vida democrática como a brasileira. Mas, enfim, já que o Congresso não fez e a Justiça não fez, o povo está se encarregando de fazer. O desempenho do PT nessas eleições foi simplesmente patético. São Paulo e em Porto Alegre virou um puxadinho. Em São Paulo do PSOL e aqui em Porto Alegre do PCdoB. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para a responsabilidade dos eleitores, sobretudo de São Paulo e de Porto Alegre, neste domingo. Porque se trata de escolher entre candidatos que representam não apenas o comunismo, mas sobretudo o lulopetismo e todo o eixo do mal que infelicitou esse país aqui durante esses governos criptocomunistas do Lula e da Dilma, mas não apenas criptocomunistas, mas também cleptocomunistas, sobretudo cleptocomunistas. Eles não apenas roubaram, como promoveram governos absolutamente inconsequentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Você sabe que o último governo do PT, da Dilma Rousseff, deixou esse país mergulhado numa herança maldita. Nós ainda não conseguimos resolver a herança que nós recebemos. Nem o Bolsonaro vem tentando, mas não está conseguindo. Ainda mais agora com essa pandemia. E aqui em Porto Alegre, em São Paulo, a Erundina, né? Que deixou São Paulo, as finanças, um fiasco em São Paulo. Né? Tanto que o PT lá não ganha mais, nem ela mais é do PT, está no PSOL, né? E aqui em Porto Alegre, então, eu mesmo cheguei a registrar o que aconteceu num livro chamado Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Eu já vou falar sobre isso aqui para vocês. Mas eu quero chamar a atenção dos paulistanos e dos porto-alegrenses para um dado que me parece assim importantíssimo, que é o altíssimo nível de abstenção que ocorreu nas eleições do primeiro turno, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, como de resto de todo o Brasil. É inaceitável que 30% de todos os eleitores tenham deixado de votar. É inaceitável. Não tem a desculpa da pandemia.
Eu mesmo aqui, do alto dos meus 80 anos, botei a minha máscara, fui lá e votei. Minha mulher também. Meus amigos também. Não há justificativo. Mas o mais grave nem foi o receio da pandemia, não. O mais grave é que os paulistanos e os porto-alegrenses foram para a praia. Os paulistanos desceram em massa para a Baixada Santista. E os porto-alegrenses foram aqui para as praias do litoral norte e para o sul de Santa Catarina. E Porto Alegre, então, bateu o recorde de abstenção. 33% dos eleitores de Porto Alegre não foram votar. Isso aí, dando de barato assim, são 330 mil eleitores. Porto Alegre tem 1.100.000 eleitores. Eu estou no meu blog, polibiobraga.com.br, fazendo apelos todos os dias para que os porto-alegrenses e os paulistanos que estão na Serra, ou que estão... Eu vou descer daqui para votar. Que estão na Serra ou que estão nas praias, voltem para casa no domingo. Nem que seja só para votar. Nem que seja só para votar. E olha, não é apenas uma obrigação legal a de votar. Isso é uma obrigação legal. É o cumprimento de um dispositivo legal. Mas eu acho que, acima de tudo, mais do que uma obrigação legal, é um dever cívico de qualquer cidadão que vive numa sociedade, num Estado organizado. O dever cívico dele é participar da escolha dos seus mandatários. Porque são eles que vão definir, durante 4 anos, via de regra, aquilo que vai acontecer no país, nos estados, no município. Que ninguém se queixe depois, os que não votaram. O pior é que os que votaram vão acabar pagando o pato por aqueles que não votaram, que se omitiram, que se acovardaram, que vieram com desculpa furada. Então, prestem bem atenção. E agora, domingo, dia 29, nós todos, os brasileiros, precisamos sair da zona de conforto, onde estejamos, e participar das eleições, da escolha dos nossos candidatos, principalmente em São Paulo e em Porto Alegre. Em São Paulo, a escolha entre um candidato do campo democrático, Bruno Covas, e outro do campo comunista, da vanguarda do atraso, do eixo do mal, que é o Boulos. E em Porto Alegre, um candidato do campo democrático, que é o Sebastião Melo, e o outro do campo comunista, do eixo do mal, da vanguarda do atraso. Essa é a escolha. Ou Boulos, ou Bruno Covas, ou Manuela Dávila e Sebastião Melo. Eu não tenho dúvida de que os eleitores paulistanos e os eleitores porto-alegrenses saberão escolher no domingo, em São Paulo, o Bruno Covas e em Porto Alegre o Sebastião Melo. Mas para que isso ocorra de verdade é preciso que todos votem. Sobretudo esses 30% que não estão em Porto Alegre e em São Paulo neste momento. Porque eu sei que a grande maioria deles, a imensa maioria desses que não votaram, são pessoas que vão votar, eleitores que vão votar no campo democrático. Alguém poderia me dizer assim, mas essa eleição já está pelada a coruja aí. Não está, não. Não está pelada a coruja. Em Porto Alegre, o candidato do campo democrático, Sebastião Melo, ele só conseguiu ultrapassar a candidata comunista, Manuela Dávila, não 10ª hora ali. E o resultado foi apertadíssimo. O Sebastião Melo fez 31% e a Manuela Dávila fez 29%. Olha, se fosse uma pesquisa de intenção de voto, seria empate técnico, 31-29. Uma pesquisa que está sendo publicada hoje, quarta-feira, do Ibope. Tá bem. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Ibope. Quem não tem? Sobre todos os institutos de pesquisa. Haja visto o que tem acontecido nas últimas eleições e o que aconteceu agora nas eleições dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é um dado de referência, uma fotografia do momento, de hoje, quarta-feira. E a indicação do Ibope é de que o candidato democrata do campo democrático, democrata não, seria mais republicano do que democrata, né?
Sebastião Mello aqui em Porto Alegre está com 49% e a comunista está com 42%, a comunista Manuela Dávila. E é 7 pontos de vantagem. Não dá para se atirar nas cordas, não. É preciso prestar muita atenção aí ao que está acontecendo na movimentação dos eleitores. Porque, na verdade, senhores, escolher um candidato como Boulos em São Paulo, um candidato claramente comunista como Boulos em São Paulo, do PSOL, ou a candidata comunista, não tão claramente comunista, né, porque ela está escondendo a foice e o martelo, escondeu a cor vermelha, escondeu até o penteado, porque está com penteado lá Michele Bolsonaro, escondeu até o tipo de roupas que costumava, rebeldes que costumava usar, que agora todas as roupas que ela utiliza são confecções à la freirinha. Enfim, essa é a escolha, né? Quem conviveu aqui, como eu convivi em Porto Alegre, os 16 anos dos governos do PT e seus aliados comunistas, não pode se esquecer do que aconteceu aqui em Porto Alegre. Eu escrevi um livro chamado Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Está esgotado, já há 2 edições, eu estou com a terceira agora para ser impressa, mas você pode conseguir talvez exemplares, talvez não, exemplares de sebo na estante virtual, na internet. Você vai lá, estante virtual, ainda tem exemplares, R$80, eles estão vendendo lá. São exemplares que foram lidos por outras pessoas e depois foram vendidos lá para a estante virtual e eles estão revendendo R$80 cada exemplar. Herança Maldita. Ali eu registro o que foram esses 16 anos na prefeitura aqui, sob o comando do Olívio Dutra, depois do Raul Ponte, depois do Tarso Genro, depois do João Verle. Né? Esquecer tudo isso e votar em São Paulo no Boulos e em Porto Alegre na Manuela Dávila é esquecer do mensalão. É esquecer do petrolão. É mandar essa gente toda de volta para o governo. Não é possível que você não consiga se lembrar de tudo isso aí. Eu sei que tanto Boulos quanto a Manuela Dávila estão escondendo o jogo nas suas manifestações. E pós agora de bom mocinhos, Boulos, paz e amor. O Lula enganou todo mundo com essa história de Lula, paz e amor. A Manuela aqui também, em Porto Alegre, vem com essa historinha de mansidão, de Manuela, paz e amor. Eles usam as palavras para esconder o que realmente estão pensando. Votar no Bruno Covas em São Paulo no domingo, votar no Sebastião Mello aqui em Porto Alegre, é evitar que se volte em São Paulo, em Porto Alegre, no Brasil, a um regime em que se violavam os princípios da legalidade. Votar em candidatos que pouco estão se lixando para os princípios da moralidade, que são totalmente adeptos da desordem fiscal. Mais do que isso, que com certeza vão contemplar novamente ações que vão determinar um atraso na economia. A Dilma, vocês sabem, entregou o governo dela aí com a pior recessão de toda a história do Brasil. O PIB recuou aí mais de 10% nos 2 últimos anos do governo dela. Até hoje nós estamos enfrentando a desordem fiscal em que ela deixou mergulhado as contas públicas e a desordem econômica em que ela deixou mergulhado esse país aí com uma recessão que foi a maior de toda a história. Então votar no Boulos, votar na Manuela, é exatamente votar em tudo isso aí. Quando se contemplava a ilegalidade, a imoralidade, a desordem fiscal, o atraso da economia e, com certeza, um atraso também do ponto de vista político, social e até cultural. Então eu faço esse apelo aqui para que todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse momento, não apenas venham para Porto Alegre, para São Paulo, votar nessas eleições do segundo turno no domingo, no Bruno Covas em São Paulo, no Sebastião Mello em Porto Alegre aqui, privilegiando o campo democrático contra o retorno à desordem política, econômica e social e cultural que nós conhecemos mais do que suficiente.
E faça com que os seus amigos, seus conhecidos também tratem de sair da zona de conforto, saiam de casa, saiam das praias, saiam da serra e votem no dia 29. Como eu disse, é uma obrigação legal e é o dever cívico. É isso, meus amigos.